Boa noite a todos. Eu sou Marcelo Suano e começamos mais um programa da BMC News, o BMC 60 Minutos. Acompanhado aqui da professora Daniela Alves, nós iniciamos este nosso programa aqui de segunda a sexta. Nós acompanhamos aquilo que há de mais relevante ou aquilo que está sendo repercutido pela sociedade e por toda a mídia. Em especial, assuntos de política nacional e política internacional. Nesse sentido, hoje nós temos uma pauta muito interessante, uma pauta muito densa. Apesar dos temas já estarem sendo, em certa medida, debatidos, nós temos que trazer para todos nós aqui alguns aspectos que não são muito bem considerados ou não são apresentados de uma forma constante em vários espaços midiáticos, em especial no telejornalismo. Aqui nós vamos fazer essa análise. E hoje já vamos começar com um problema que na realidade não é um problema, é uma questão interessantíssima que envolve São Paulo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, mas diz respeito a uma tomada de decisão feita pelo governador diante da organização e administração do seu governo, ou mais especificamente, da sede do governo. Nesse sentido, a sede do governo do Estado de São Paulo está sendo, uma proposta ser transferida para o centro da cidade de São Paulo. Temos aqui ao lado a professora Daniela Alves, que teve o privilégio, o prazer de participar da construção de um programa de governo que concorreu às eleições municipais. Ela foi a coordenadora executiva e, nesse sentido, ela tem uma certa bagagem para poder tratar dessa questão de uma maneira bem clara e bem detalhada. Professora, a primeira questão, o que a senhora acha dessa transferência? Quais são os pontos positivos, quais são os aspectos que podem trazer, que sejam relevantes, ou seja, aquilo que realmente traz vantagem, quais são os pontos negativos, ou se há realmente uma necessidade e urgência? Essas seriam as questões que acho que inicialmente nós poderíamos tratar. Bom, muito obrigada, Marcelo. Uma boa noite também a toda a audiência da BMC News. Bom, este é um tema que particularmente eu acho bem interessante, porque veio, na verdade, como uma proposta logo do plano de governo do governador Tarcísio, em que ele colocava ali como proposta de governo transferir a sede do governo do estado para o centro da cidade. Mas, se nós analisarmos a transferência da sede em si para o centro da cidade, não traria por si só uma mudança significativa na questão social e em todos os problemas que nós temos aqui no centro da cidade de São Paulo. Até porque essa transferência tem como objetivo justamente mudar esse contexto social tão dramático e difícil que existe aqui no centro da cidade de São Paulo. No entanto, o que tem de interessante nessa proposta é porque ela não está aliada apenas à transferência da sede do governo do estado para o centro da cidade, mas a reboque vem um projeto de transformação do centro da cidade, com várias políticas transversais e não apenas considerando como se o governo do estado, a sua única presença ali naquele território, por si só faria alguma diferença. Então, eles sabem que não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o que o governador lançou? Agora vai ser realizado um estudo e a partir desse estudo vai ser planejado essa transformação no centro da cidade a partir também dessa transferência da sede do governo do estado. Portanto, eu até colocaria que essa transferência da sede do governo do estado seria até como um símbolo da possibilidade dessa transformação a ocorrer nessa região. É claro que o governo do estado por si só não consegue fazer essa transformação, porque precisa da prefeitura como aliada, porque é a prefeitura que vai exatamente executar a maioria das políticas públicas no centro da cidade. Afinal, nós estamos falando da cidade, mas quem está alavancando esta ideia e esse plano é o governo do estado. Eu teria exatamente nessa questão, Daniela, há alguns pontos que são bem relevantes. O primeiro deles já foi falado. É necessário um estudo de viabilidade, um estudo das condições,
condições, quais são os elementos estruturais que precisam ser afetados. Por quê? Porque a transferência por si só, ela tem que significar uma mudança no comportamento, inclusive vai afetar a valorização imobiliária, ou seja, aquilo que é uma valorização imobiliária vai conseguir exatamente com um único ato. Mas tem um elemento, qual é o empecilho que a prefeitura pode fazer? Ou seja, a prefeitura de São Paulo, ela tem ganhos com isso? Ela tem perdas? A sede será num prédio que terá que negociar com a prefeitura, os impactos que são gerados, muito provavelmente, ali vai ter uma valorização de imóveis, você vai ter uma valorização do centro, vai ter que ter uma reorganização da questão de segurança, muito provavelmente lá pode se tornar um dos lugares mais seguros de São Paulo. Hoje é um dos piores lugares de São Paulo para você transitar. Ali é correr risco constante a possibilidade de um cidadão comum transitar por aquela região. Estando lá o governo do estado de São Paulo, dificilmente isso vai ocorrer. Vai se tornar um local seguro. Mas veja, quais são os empecilhos que podem surgir nisso da perspectiva da prefeitura? Porque não é uma questão de impor. O governo do estado, não creio que ele pode impor, simplesmente dizer, eu quero transferir, a partir de agora a prefeitura tem que se adaptar às minhas decisões. Quais são os pontos que podem ser trazidos aí de empecilhos que a prefeitura poderia colocar? Perfeito, Marcelo. Como você mesmo colocou, a transferência da sede por si só, ela não vai realizar uma transformação do centro da cidade, tá? Então é por isso que o próprio governo do estado lançou um plano, né, de transformação dessa realidade. No entanto, a partir desse plano que vai ser lançado pelo governo do estado, a prefeitura, ela precisa aderir a este plano também, ou seja, precisa ser um plano construído de forma conjunta, porque a partir daí a prefeitura vai colocar, não é, quais são as condições, o que ela realmente pode executar, porque a maior parte das políticas públicas relacionadas à cidade é referente à prefeitura, não é? Então, a partir disso, nós precisamos ter esse alinhamento entre a prefeitura e o governo do estado, senão isso não vai dar certo. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos com relação ao centro da cidade de São Paulo, e não só São Paulo, mas em vários lugares do país, não é, que nós sabemos que normalmente o centro é um local muito difícil, e até mesmo porque, como nós temos aqui, a sede da prefeitura é no centro de São Paulo. Sim. E, aliás, a maioria das secretarias, tanto do governo do estado de São Paulo quanto da prefeitura de São Paulo, também fica no centro. Então, isso não significa segurança de imediato, dizer, né? Ou seja, não tem uma ligação imediata que a presença da sede governamental, por si só, vai trazer segurança. Muito pelo contrário, pode até, por exemplo, nós não vemos, você falou, no entorno da prefeitura, você não vê nenhuma segurança ali, não. Não. É só no prédio que você vê, é seguro. Agora, até chegar lá, exato, para o cidadão paulistano é algo... Agora, qual é a questão? O governo do estado, ele vai precisar também fornecer recursos, né, para que a prefeitura possa executar a maior parte das políticas públicas que são necessárias para a transformação ali do local, porque nós estamos falando, você até trouxe a questão da segurança, que é um ponto que a partir daí é mais o governo do estado, realmente a estratégia do governo do estado, não é? Nós temos ali questões relacionadas à zeladoria, que também interfere diretamente na segurança, iluminação, também a reconstrução, e não só a reconstrução, mas a revitalização dos prédios da região também, não é? Porque, então, são várias políticas públicas que vão precisar ser aplicadas. Mas a questão também relacionada à Cracolândia, não é? Então, nós temos já um plano até do próprio governo do estado, não é? Você vê que o governo do estado, ele está bem atuante nessas que são uma das principais, eu diria, um dos principais demandas dos cidadãos da cidade de São Paulo, exatamente com relação a esse problema da Cracolândia, como ela vem se espalhando ao longo do tempo. Então, é bem interessante ver como o governador, que viu ao longo de todos esses anos uma prefeitura que fracassou para lidar com esses problemas, vindo forte para atuar, mas precisa atuar junto com a prefeitura. Nós temos aí as próximas eleições, né, e com certeza nós teremos candidatos que... E um deles certamente vai ser o indicado do próprio Tarcísio para lidar com essa questão. Se nós tivermos este alinhamento entre a prefeitura e o governo do estado com o Tarcísio,
eu tenho uma certa perspectiva de que realmente nós podemos ver um outro centro na cidade de São Paulo, uma referência de política pública, não só nacional como internacional. Para nós encerrarmos essa questão, esse tema, são 2 pontos, um deles já trouxe. Nós teremos eleições municipais agora, no ano que vem. Perfeito. Qual é o grande ponto que eu lhe perguntaria? Primeiro, nós vamos ter essa eleição. É necessário um alinhamento. Certamente isso vai ser tratado e colocado na pauta dos debates eleitorais. Simplesmente, qualquer um que esteja participando de alguma maneira vai ter que levar em consideração este ponto. A transferência da sede e o alinhamento que é necessário entre Prefeitura e Governo do Estado. Nesse sentido, é a pergunta que eu faria e até para fazer uma reflexão. O que se prevê entre fazer um estudo, fazer um levantamento, fazer o projeto, fazer a transferência se daria ao longo de um determinado tempo, mas qual é o tempo que se calcula necessário para todo esse procedimento inicial e negociação para instaurar ou para modificar a sede do Governo do Estado para o centro da cidade, levando em consideração que nós temos as eleições e, em função disso, de repente, talvez seja interessante para o governador utilizar esse período até o ano que vem para o estudo e levar em consideração o resultado das eleições municipais. Sim. Porque vai que seja eleito um candidato indicado por ele, é muito positivo ele esperar o resultado, sabendo que, ocorrendo isso, será um projeto conjunto que só beneficiaria a cidade, além de beneficiar o Estado de São Paulo. Qual seria o tempo que se imaginaria para isso? Ou melhor, tática e estratégica, melhor dizendo, estrategicamente, qual seria o prazo que acho que seria mais adequado? Olha, Suano, para o cidadão de São Paulo, o quanto antes isso deveria ser realizado, não é? Porque a urgência é muito grande. No entanto, nós não tivemos nenhuma divulgação com relação ao período em si ou um cronograma. Isso vai depender, como você mesmo falou, da estratégia do próprio governo do Estado, bem como dos insumos que ele está colocando para que este estudo seja realizado. Por exemplo, se nós tivermos uma grande equipe trabalhando neste estudo, tá, que tem uma fundação que vai fazer este estudo, bom, dependendo do número de pessoas, você conseguiria fazer esse estudo pelo menos em 6 meses, não é? Agora, se nós tivermos uma equipe muito enxuta, aí o tempo ele acaba, né, sendo muito maior. Eu colocaria 1 ano ou 1 ano e meio, porque não é algo que se faz do dia para a noite, não é? Você vai ter que fazer todo um levantamento de diversas políticas públicas, do que é necessário, conversar também com a população da região, porque apenas conversando com a população da região que mora ali ou que tem comércio, você vai conseguir ter um retrato fiel das necessidades e dos problemas que ali residem, porque não adianta fazer uma política pública dentro de gabinete que na hora de implementar não vai servir para absolutamente nada, só jogou fora os recursos públicos em um estudo que na verdade ele nem seria aplicado. Mas eu não acredito que essa é a lógica, porque acompanhando a própria diretriz do governo do Estado, eles estão sendo muito pragmáticos, não é? Na implementação de políticas públicas. Não existe isso de lançar um estudo, e isso era muito comum, tá? Você contratar um estudo e ele vai para a gaveta depois e nunca vai ser implementado. Agora, não é isso que eu vejo neste momento, no entanto, nós vamos precisar acompanhar para entender qual é a própria estratégia do governo do Estado, se vai esperar um pouco mais as eleições ou se vai colocar em prática o mais rápido possível. Perfeito. Vamos seguir a pauta, né? Outro tema que tem sido debatido, está repercutindo na sociedade brasileira, está sendo repercutido pela mídia, é a questão da aprovação da medida provisória dos mais médicos. Isso é muito interessante. Veja, vou colocar um posicionamento a partir de uma série de entrevistas que eu fiz, análises, avaliação, estudos que foram apresentados. Primeiro, o Mais Médicos é um programa que se apresentou ao longo de um período, quando ele foi instaurado pela primeira vez aqui, já que ele está sendo recolocado no cenário, ele apresentou uma característica que
A crítica se dava em alguns elementos. Primeiro, da capacitação técnica real daqueles médicos que vieram para cá. O porquê foi concentrado, não foi exclusivamente, mas a parte expressiva foi concentrada em médicos cubanos. Outro ponto, que era uma crítica gigantesca que foi feita, o problema de ter utilizado a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, como a intermediária entre o Brasil e o governo cubano, para que eles recebessem os recursos, repassassem para o governo cubano e depois o governo cubano remunerasse os médicos, razão pela qual houve uma crítica gigantesca, não só na sociedade brasileira, mas em especial por especialistas no mundo inteiro, que olhavam e diziam, mas isso é algo que é muito estranho, porque aquilo que fica para o governo cubano é de uma grandeza excepcional comparativamente com aquilo que recebeu os médicos. Né? As grandes críticas, não sei se elas foram contempladas agora e foram minoradas, porque dentre elas está a exigência de que haja o pagamento, a remuneração diretamente para o médico. Isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque quando teve o Mais Médicos, apesar de todas essas críticas, o que se via muito eram prefeitos, autoridades de vários municípios, em especial nas metrópoles, que diziam: o problema é que nós não temos médicos para ir para aqueles lugares e ninguém quer ir. E nós temos carência sim. Era assustador quando você andava por Brasília vendo a preocupação e o interesse de prefeitos em dizer que ele estava levando um médico do Mais Médicos, independentemente desse médico ser cubano, ter o problema do revalida, ter o problema da remuneração, porque de alguma maneira um segmento da população que não era atendido estava sendo atendido por algum médico, mesmo que houvesse um questionamento sobre a sua capacidade técnica. Então, havia uma demanda real. Nesse sentido, eu faço uma pergunta. Qual é a avaliação que tem do Mais Médicos, dessa medida provisória que foi aprovada, que é uma reorganização do Mais Médicos? Tá? E, além disso, um ponto que eu já jogo aqui de antemão. Quando nós observamos o grande problema da carência de médicos, não se dá apenas da ausência ou da indisponibilidade de quadros médicos que foram formados aqui no Brasil. Não são só os médicos, é todo o conjunto de profissionais de saúde. Além disso, a infraestrutura. Além disso, uma remuneração condizente. Além disso, um processo que não é de capacitação e adaptação apenas, mas de garantia que aquele médico que está indo para um local em que não há nada, haverá algo para que ele possa exercer a sua profissão. Gostaria desses dois pontos anteriores, a questão do Mais Médicos, a questão da medida provisória que foi aprovada e a questão da infraestrutura, levando-se em consideração que, no seu caso, o senhor é especialista em diplomacia da saúde e acompanha isso, até mesmo pelo seu trabalho de combate ao tráfico de órgãos, em que teve uma participação muito intensa em hospitais públicos para desvendar como que se dava a estrutura deste grupo criminoso. Gostaria de ouvir isso. Bom, Marcelo, nós temos vários pontos com relação a essa MP. Né? Em primeiro lugar, eu vou comentar sobre qual era a expectativa do governo Lula quando enviou essa MP para o Congresso. Bom, em primeiro lugar, eles colocaram o seguinte, que não seria necessário um revalida, tá, para que médicos estrangeiros viessem participar do programa Mais Médicos, o que simplesmente seria um absurdo, né? Você não ter qualquer tipo de revalidação, nós sabendo, não é, que existem vários problemas na área médica e que nós não podemos abrir de tal forma colocando a segurança da população em risco. E pior, não é, colocando em risco a saúde da população mais vulnerável, porque é essa população, é esse o público-alvo que vai precisar, não é, ascender à saúde pública e vai ser atendido por um médico do Mais Médicos. E no caso que poderia ser alguém que não passou por um processo, não é, de revalidação do seu diploma e para saber se realmente aquele curso que aquele médico realizou está adequado ou não está adequado ao que é necessário aqui no Brasil. Tá? Eu não colocaria nem na categoria de se é bom ou ruim, mas é o que é necessário aqui para o nosso país. Esse é um primeiro ponto. A partir disso, o que foi colocado, não é, nesta MP? As alterações que ocorreram foi justamente de agora
existe um período que o médico pode vir e não participar ou de não ter o revalida. Ele pode participar do Mais Médicos, mas existe um período em que ele vai necessitar depois realizar este revalida. No entanto, tá? Este médico, ele vai precisar passar por avaliações, ou seja, então, apesar de não existir o revalida por um certo período, que não é necessário, este médico ele vai precisar necessariamente realizar alguns tipos de testes para poder participar do programa Mais Médicos. Então, isso reduz bastante a questão do risco para a população. Agora, você chegou a citar a questão da Organização Pan-Americana da Saúde, não é? Que ela era a organização que antigamente intermediava o pagamento do governo brasileiro para o governo do governo brasileiro para o governo cubano, e o governo cubano passava apenas uma pequena parcela para os médicos cubanos que estavam atendendo aqui no país. E essa foi uma das razões que até o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil classificaram isso como trabalho análogo à escravidão, porque efetivamente os médicos cubanos recebiam algo bem pequeno da parcela que era paga. 20%, eu creio. Isso, não é praticamente nada, na verdade. Então, quando a gente analisa, acho que poucas pessoas sabem disso, Marcelo, mas essas organizações internacionais, elas são utilizadas muitas vezes para desburocratizar determinados processos. Esse é um caso, não é? Para você enviar, para você fazer Só fazendo não significando que, para deixar bem claro para todos aqueles que nos acompanham, isso não significa que esse processo de desburocratização, você está falando de corrupção, não é isso. Não, é desburocratização. É isso, porque esse é o papel deles e é necessária a existência desses organismos, dessas entidades. E elas trabalham exatamente para evitar a burocratização que há entre os governos, para deixar bem claro para o nosso público. Eu tenho críticas com relação a isso, tá? Sim, porque claro, mas você envia quando a gente está falando de cooperação internacional, o que nós normalmente pensamos? Bom, esta organização vai enviar recursos para o país ou para o governo do estado ou para uma prefeitura, não é, para que ela possa ou tenha condições de aplicar determinados projetos. Isso que a gente pensa quando fala de cooperação internacional. É importante Mas deixar claro. Em boa parte dos projetos não é isso que acontece. Pelo contrário, é a prefeitura, o governo do estado ou até mesmo a União que envia recursos do nosso país ou do estado ou do município para esta organização, justamente porque enviando para essa organização você tem um processo de desburocratização, por exemplo, nas licitações, de envio de recursos de um governo para outro, não é? Então ela acabam tendo esse papel e não do papel efetivo de cooperação internacional, como eu mencionei antes, ou seja, é uma organização que vem com seus próprios recursos para aplicar. E fora isso, a própria organização ainda fica com uma porcentagem desse valor do nosso país. Ou seja, são recursos que acabam sendo perdidos em uma burocracia que, na verdade, nós poderíamos ter outras soluções que ao final ela não seria necessária essa organização. Exatamente. Deixa eu entrar nesse ponto que olha que coisa interessante. É essencial você trazer isso para a sociedade. Primeiro, que ao falar que existe uma entidade, um organismo, uma organização, qualquer que seja, ela não está ali, não é, quando se diz, não, foi enviado recurso para ela e para que ela repasse para outra. Isso não é corrupção, não é isso. Não é. Não, mas deixa eu só, mas calma. Primeiro é esse ponto. Segundo, mas fica aquele questionamento. Se é levado lá para acelerar o processo ou para tornar o processo mais racional, por uma vez que desburocratiza, o problema então não está na necessidade da existência dela, está na necessidade de existência de reformas estruturais no próprio país, porque ele está disponibilizando o seu dinheiro, é assim que ocorre, tal qual foi apresentado aqui, essa é a natureza, que ele disponibiliza o seu dinheiro e paga parte desse dinheiro, paga como se fosse proventos ou como se você estivesse alugando para que aquela instituição exerça aquilo que o governo e o país que está mandando dinheiro não faz porque existe um processo de burocratização que precisa ser anulado ou minorado. Isso é que é interessante deixar claro para o nosso público. Não só a reforma interna, mas especialmente dessas organizações internacionais. Não à toa se discute tanto, não é, uma reforma das Nações Unidas. Lembra que a Organização
Organização Pan-Americana de Saúde é uma organização vinculada à Organização Mundial da Saúde, que é uma organização dentro da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Então, nós temos essa estrutura dessa organização internacional, que ela precisa ser revista. Tanto que, ora, você tem uma organização internacional como a ONU, que defende direitos humanos, tá? E essa mesma organização, ela é tão flexível a ponto de permitir que os médicos que deveriam receber seu salário de forma integral, recebia, na verdade, apenas por volta de 20% daquilo que era enviado pelo governo brasileiro. Para você ver que nada tira a possibilidade e a necessidade de criticar essas organizações que precisam sim, não é, de reforma, porque a sua flexibilidade é tanta que acaba justamente ferindo direitos humanos. Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos, rapidinho, algo em torno de 1 minuto, e já nós voltamos para dar continuidade à nossa pauta, debatendo os assuntos que estão ocorrendo, os assuntos sobre os fatos e acontecimentos no Brasil e no mundo. Até daqui a pouco. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. E se a maior comunidade de traders independentes, a corretora com maior número de ativos do planeta e a plataforma com melhor desempenho do Brasil sentassem em uma mesa com o propósito de construir algo que colocasse o Brasil no mapa dos países líderes quando se trata de investimentos, trading e mercado financeiro? Quer entender o quão revolucionário é isso que eu estou te dizendo? E não tem nada a ver com venda de curso ou venda de qualquer outra coisa. Você não vai precisar comprar absolutamente nada. Repito, não tem nenhuma venda no final. Se você quer saber o que está por vir e quer fazer parte disso, inscreva-se para ouvir o pronunciamento dos titãs do mercado, na data que está aparecendo aqui na tela, às 20 horas. O Brasil vai ficar pequeno demais para o que está prestes a acontecer. Já era hora disso acontecer. Te espero lá. BMC News. Informação que gera valor. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Por que mais uma vez? Porque cada intervalo é uma novidade e é uma nova estratégia de comunicação para que vocês entendam os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos lá, que agora, mantendo até a pauta da saúde. Se nós estamos falando da saúde, da questão da medida provisória a respeito do Mais Médicos, há uma questão política que é essencial, que já está no cenário. Aquilo que se afirma que em Brasília, o Centrão, e esse já é um termo que é muito estranho para a sociedade brasileira, porque até adquiriu um conteúdo, um contexto, melhor dizendo, pejorativo, como se fosse ofensivo falar Centrão. Veja, toda a democracia, todo parlamento precisa de um centro. O centro não é aquele grupo que não tem ideologia. O centro é aquele grupo que trabalha acerca de projetos. Ele analisa os projetos que estão sendo apresentados e, independentemente do seu posicionamento ideológico ou da sua perspectiva partidária e doutrinária, eles falam se vale ou não vale a pena e dizem o que querem para participar dele. E nesse querer está dentro das regras democráticas. No entanto, o Brasil, o centro, acabou sendo associado ao fisiologismo. Nesse sentido, o que significaria o fisiologismo? Quando você, no processo de negociação, você diz que dará o apoio mediante o recebimento de algo em troca. Mas isso não tem nada de corrupto. Tem apenas que quando você reduz ao fisiologismo a atuação da discussão das pautas e dos projetos de lei ou das perspectivas de políticas públicas, quando você reduz apenas a isso, você esquece da sociedade e reduz toda a política apenas a uma questão de relações de poder e de ascensão ou participação no jogo
no jogo de recebimento ou não de recursos para tocar as políticas públicas de acordo com seus nichos eleitorais e os seus grupos políticos partidários. Essa é a grande questão. Mas o Centrão está querendo participar disso de uma outra maneira. Ele quer o Ministério da Saúde, segundo está sendo disseminado na mídia. Ora, por que querer o Ministério da Saúde? Muito simples. São 188,3 bilhões de reais. Esse é o orçamento que tem o Ministério da Saúde. É muita coisa e muito poder para alguém. Não significa que ele está usando ao seu prazer, ao seu bel prazer, melhor dizendo. Significa apenas que ele tem cartas para poder negociar com todas as demais lideranças. É muito dinheiro, é muito poder. Nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para a professora Daniela Alves. Como eu falei, ela é especialista em diplomacia da saúde. Fez o mestrado em medicina, e fez o mestrado em medicina para entender questões que dizem respeito ao relacionamento da medicina com a sociedade. Nesse sentido, acompanhou a questão da saúde. Então, eu gostaria de ter uma avaliação, uma interpretação, um entendimento, uma explicação sobre o que significa essa negociação para que o Centrão, no caso, vamos deixar claro, Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tá? O que isso pode representar em termos de poder, em termos de negociação e em termos de efetividade para a execução deste orçamento? Bom, perfeito, Marcelo. Quando a gente está falando do Ministério da Saúde, que ele tem, claro, uma grande importância, não só pelo orçamento que você mesmo mencionou, em especial também, não é mais da metade das emendas parlamentares, elas são referentes justamente ao Ministério da Saúde, a políticas públicas relacionadas à saúde, não é? Então nós temos um vulto muito grande, muito poder relacionado a este ministério em si. Pelo que nós acompanhamos, o Congresso Nacional está pressionando bastante o governo federal para ter mais espaço, não é, para que ele abra ainda mais possibilidades de entregar cargos ministeriais, até estão falando na possibilidade até mesmo de uma reforma ministerial. Isso quer dizer mudar ministros, não é colocar ministros de outros partidos dentro do governo. Pode falar. Desculpa te interromper, Daniela, mas olha que coisa interessante. Nesse sentido, como o jogo do poder é que está se sobrepondo à capacidade técnica, não significa que aquele que possa vir a ocupar o cargo de primeiro escalão, e no caso até mesmo substituir a ministra da Saúde, não significa que ele não tenha capacidade técnica, porque não se sabe se isso vai acontecer e nem quem será indicado. Mas tem um elemento que, neste momento, a ministra Nízia, ela não é filiada a partido nenhum. Sim. Ela não tem vínculos partidários, apesar de ter a simpatia do presidente Lula, que a considera muito bem, e ela tem a sua carreira foi uma carreira técnica, ela ascendeu tecnicamente. E por causa disso, vinculadas ou não, ou tendo as simpatias ou não de determinado espectro, ela acabou ficando, aos olhos do atual presidente, como a pessoa mais indicada, porque tecnicamente ela é reconhecida. Mas nesse caso, vou usar uma linguagem mais informal, ela dança. Porque aí o que não vale não é a capacidade técnica. O que está valendo nesse aspecto é exatamente a sua posição e poder político. Como ela não é membro de partido nenhum, certamente ela vai dançar. Estou correto nessa avaliação? Não? Eu acredito que sim, Marcelo. A ministra atual, a Nízia, ela foi presidente da Fiocruz no período do governo Bolsonaro. Tá? O presidente da Fiocruz, ele é eleito pelos funcionários, enfim, não é uma indicação do presidente da República, tá? Essa é uma informação importante. No entanto, durante o governo Bolsonaro, não é que possibilitou que várias políticas fossem implementadas pela própria Fiocruz de acordos internacionais para que fosse possível desenvolver vacinas aqui no Brasil. Enfim, ela teve todo o apoio do governo federal naquele período para realizar todo o trabalho que foi feito de grande nível, claro, como sempre, pela própria Fiocruz. Agora, voltando, apesar da ministra ela não ter nenhuma filiação partidária, ela vem demonstrando na sua trajetória que ela está aderindo ao discurso político muito mais do que o técnico. Tá?
E era algo que eu mesma não esperava, justamente por sua trajetória acadêmica, de trabalho, até então. Em que sentido ela está aderindo mais ao discurso político? Por exemplo, nas reuniões, tanto internacional, tanto também nos discursos televisivos aqui no Brasil, a ministra, ela tem uma insistência, ao invés de colocar quais são os planos do Ministério da Saúde, ela sempre foca em criticar o governo passado. Então, isso não é uma postura de alguém que realmente é estritamente técnica ali naquele posto. Não, ela aderiu a um discurso político também. Não é tanto, por exemplo, com relação à decisão da carteira de vacinação do presidente Bolsonaro, que num determinado momento ela se colocou contra abrir a informação privada do presidente Bolsonaro, mas logo depois ela já mudou a sua percepção, colocando a necessidade de abrir uma informação que é uma informação privada. Então, isso também foi algo que me deixou bastante surpresa, porque eu não esperava que a questão da privacidade dentro do meio médico, ele é algo dentro da área da saúde, é algo que se leva muito a sério, não é? E não pode ser colocado de uma forma tão ampla, porque se um ex-presidente tem a sua privacidade infringida, imagina os demais cidadãos como podem esperar o quê depois disso, não é? Agora, sim, ela vem aderindo a esse discurso político, não é tanto. Por mais que ela venha aderir a esse discurso político, ela não tem nenhuma força política e não é filiada a nenhum partido, portanto, ela pode ser uma das primeiras a ser retirada, sim. E é um detalhe, olha que coisa curiosa que você falou. Se um presidente da República pode ter, ou um ex-presidente da República, pode ter as suas contas invadidas ou pode ter a sua privacidade exposta, o que se pode esperar de um cidadão comum? Exatamente que nada seja feito para protegê-lo. Exato. Ele está exposto porque ele não tem a quem recorrer. Essa é a grande questão. Exato. Ele não terá a quem recorrer. E aí nós temos mais um detalhe, eu achei muito interessante ter apresentado a questão dela estar aderindo ao discurso político, a questão mais política do que técnica neste momento. E tem feito críticas ao governo passado. Em especial, como são feitas essas críticas? A condução da pandemia. Exato. Vamos tentar apresentar de uma maneira mais equilibrada. Perfeito. A pandemia, se ela não foi bem coordenada, se ela não foi bem combatida, a culpa não é de apenas uma instância governamental ou de uma autoridade governamental. Essa culpa tem que ser disseminada pela forma como foi tratado e por ter apresentado para a sociedade como mais importante a disputa política e os embates entre lideranças para verificar quem seria o protagonista ou não, do que propriamente dito trazer uma solução para a sociedade, porque certos atrasos ou certas tomadas de decisão inadequadas ou em tempo errado se deram exatamente por causa da briga que ocorreu. Sim. E não porque uma determinada decisão não foi tomada ou estava sendo tomada errada. Apenas para citar um exemplo, houve muita crítica em relação ao, eu creio que é o deputado Pazuello hoje, que foi ministro da Saúde. E se dizia, porque ele é um especialista em logística. A questão ali não dizia a respeito dele ser especialista em logística ou não. Ele é um general de intendência. O Exército Brasileiro tem 5 armas e 2 serviços. O que são as 5 armas? Infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia e comunicações. São as 5 armas, que são aquelas que estão ali no combate. Quais são os 2 serviços? Material bélico, que é o trata da questão dos armamentos para deixá-los operativos e faz aquilo que é necessário para que os soldados tenham os seus equipamentos em mãos, no caso, os armamentos. E a intendência é o administrador, é aquele cara que trata dos recursos, trata da administração, e é um indivíduo que, se nós temos um soldado no campo de batalha, nós temos aquilo que é necessário para ele ter o combate, ele trata da logística. O que significa, então? O general Pazuello, ele era um intendente. Por ser intendente, ele tinha que trabalhar com logística. Naquele momento,
quando estava se negociando as vacinas e tinha que ser feita a distribuição, qual era o problema que tinha? Se dizia, nós temos que acelerar a distribuição. Por isso, nós precisamos de um técnico que conheça de logística, para que essa distribuição seja bem feita. A questão é, a escolha dele não foi uma escolha inadequada, porque se desejava um médico. A escolha dele foi uma escolha certa. O problema é, ele foi eficiente, ele era capacitado para isso, é um outro problema que tem que ser colocado à tona, mas não a indicação. E vejamos, quando você diz, aí fica culpando o governo passado, enquanto deveria partir da observação do que deve ser feito agora para resolver o problema do SUS, para resolver o problema da distribuição de vacinas, para fazer a vacinação corretamente, para utilizar os recursos, distribuir para os municípios. Nesse sentido, quando você falou do político mais do que o técnico, além disso, eu gostaria que fizesse uma avaliação de como está sendo conduzido, já que o técnico está sendo um pouco afastado, como está sendo conduzido esse político pela ministra da Saúde. Suano, vou só lembrar aqui para o nosso público que a gestão do SUS ela é uma gestão tripartite, tá? O que isso significa? O governo federal, e no caso o ministro da Saúde, a ministra da Saúde, eles colocam diretrizes gerais para a saúde no Brasil. Os estados elaboram os seus planos estaduais relacionados à saúde, não é? E as prefeituras executam as políticas públicas. Aí, quando você entende como o SUS ele é organizado, você vai fazer um paralelo sobre como funciona a política no nosso país. Tá? Por quê? O que nós temos? Genial. Os recursos, tá? E as diretrizes nacionais que vão lá na execução das prefeituras. Então aí eu volto à questão dessa briga pelo Ministério da Saúde. Nós temos dentro do Ministério da Saúde mais de 50% das emendas parlamentares, tá? E o que um deputado e o que um senador precisa para se manter no poder, não é? Cristalizar as suas bases de apoio. Ok? Sua base eleitoral, o seu nicho eleitoral. Exatamente, o seu nicho eleitoral. Como ele vai fazer isso? Não é? Ele precisa das emendas parlamentares, que ele vai colocar ali no seu nicho eleitoral para atender determinadas demandas, mesmo que pequenas, porque ele precisa mostrar determinados trabalhos e precisa ali que os recursos sejam distribuídos para a sua base de apoio. E é assim que o SUS funciona, na verdade. Né? Nós temos essa distribuição. E aí nós voltamos. E é exatamente por isso que vai ter uma grande briga para retirar este Ministério da Saúde da atual ministra. Porque ela não é filiada a nenhum partido, não está dentro do jogo político, ainda que ela esteja aderindo a este discurso mais político do que técnico, o que acaba prejudicando a elaboração adequada de das diretrizes nacionais relacionadas à área da saúde no nosso país. Então foi só um comentário geral para a gente fazer um paralelo entre o SUS e o funcionamento da política no nosso país. Daniela, olha que coisa interessante, você foi no ponto que eu queria. Por quê? Porque quando você trouxe a questão de que ela estava aderindo mais a um discurso político e menos ao discurso técnico, poderia criar a sensação de que a questão política estava reduzida única e exclusivamente à crítica do governo anterior. Mas isso passou. O problema do discurso político é que talvez ela sinta que realmente daqui a um ano nós temos eleições. Exato. Essas eleições que são, vamos brincar com um paralelo norte-americano, são as eleições de meio de mandato. Se lá nos Estados Unidos as eleições de meio de mandato apontam como que o povo está vendo o governo da União, no caso o governo dos Estados Unidos, porque ali você tem uma renovação das casas legislativas, e aí mostra se o povo está ou não apoiando o governo de plantão. Aqui, apesar de não ser isso, por serem as eleições municipais, você consegue medir qual é a base de apoio concreto que tem na sociedade para o governo atual. Olha que coisa interessante. Quando você fez o paralelo do SUS e mostrou a importância que tem um SUS, quando eu disse que são 188,3 bilhões e as emendas parlamentares estão batendo aí, ora, qual é a grande questão? O discurso político de Sua Excelência, a ministra Nízia, ela está começando a se concentrar. Critica-se o governo
passado para dizer de que lado eu estou, independentemente dela saber se isso é relevante ou não. Perfeito. Mas eu quero entrar nesse jogo porque eu sei que senão eu vou dançar. Porque eu sou responsável pela maior parte do bolo tributário. Exato. E todo mundo está de olho neste bolo. Todo mundo está de olho nas suas fatias. Por qual razão? Porque as eleições de meio de mandato, fazendo um paralelo, que vão avaliar como é que está a conduta do governo federal atual, essas eleições, elas vão indicar se haverá base de apoio para 2026. Exato. E só haverá base de apoio se forem eleitos aqueles indivíduos com o apoio daqueles que estão apoiando o governo federal de hoje. Em síntese, você foi no ponto. O discurso, ela está aderindo ao discurso político porque ela sabe que ela vai dançar se ela não entender de uma outra capacidade técnica. A técnica não é só a habilidade técnica de conhecer o tema, é a habilidade técnica de conhecer como funciona o jogo político brasileiro. Nesse sentido, ela está começando a se tornar uma política profissional. Estou enganado? Olha, eu diria que não está enganado, mas se ela quer se profissionalizar mesmo, ela precisa estar dentro de um partido político e, afinal, decidir qual é a linha que ela realmente quer adotar e passar a ter mais transparência com aquilo que ela quer e deixar de falar como se fosse apenas uma técnica e, por fim, colocar que sim, é uma política, ainda que tenha um conhecimento técnico. Só fazendo um paralelo de uma maneira mais descontraída, talvez se ela fosse, dificilmente vai acontecer, mas não é à toa, eu não ficaria surpreso se ela aderisse ao partido do Lira. Porque o Arthur Lira, que se mostrou uma raposa em política, está mostrando que se o Brasil vier a ter um primeiro-ministro, muito provavelmente, por que não o primeiro-ministro ser o terceiro na hierarquia para assumir a presidência da República? No caso é o presidente, vice-presidente e presidente da Câmara. Por que não ele? Eu não ficaria assustado se ela fizesse uma descoberta de que a melhor forma dela preservar o seu cargo e dar força para aqueles que estão querendo eleger as suas bases seria entrar no partido de Sua Excelência Arthur Lira. Se ela fizesse um duplo twist carpado. Apesar de, mas ela ia deixar muita gente surpresa, em especial o presidente da República. Quer dizer, mas poxa, eu gosto tanto de você, por que você vai para o partido daquele cara que está me controlando? Esse é o problema. Como disse ontem o Capês, né? A Realpolitik. É a Realpolitik. Felizmente ou infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos, né? E olha que coisa curiosa. Falando de Lira, olha a ponte que nós estamos fazendo. Fomos da saúde até chegar na questão do Ministério da Saúde, que afinal de contas nós temos o Centrão desejando, mas temos um outro ponto. Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está aconselhando Sua Excelência, o presidente da República, a melhor tratar e distribuir a distribuição dos ministérios para ampliar a sua base. Realmente, tem uma frase que diz assim, o Brasil não é para amadores. Ainda mais a política brasileira, sabendo que a política, por si só, ela é um universo à parte. Não à toa, a política não é uma ciência, apesar de existir ciência política, ela é mais uma arte quando ela está sendo executada. Ela é uma ciência para aquele que estuda os resultados e faz construção de cenários, porque tem metodologias para isso. Mas, na execução, é uma arte. O Lira está aconselhando Sua Excelência, o presidente da República, a melhor distribuir os cargos ministeriais. Tá? Qual é a tua avaliação, levando em consideração essa questão, a ampliação da base pela redistribuição? Pessoas vão dançar nisso daí. Você imagina alguém que vai dançar? Curta, uma forma bem curta, porque nós já estamos perto do encerramento do programa de hoje. Bom, sendo muito breve, Suana, é aquele conselho, não é, que a gente diria, bom, é melhor você aderir a este conselho, não é? Porque, senão, quais são as repercussões com relação a isso? E o próprio Lira colocou, não é? Se o governo não conseguir melhorar, não é, a sua base dentro da Câmara dos Deputados, precisará arcar com as consequências. E quais são as consequências? O governo não conseguir aprovar mais absolutamente nenhuma pauta. Tanto que o próprio Lira disse, não é? A questão das MPs e como ela tramitou foi só um recado. Olha que interessante, hein? Isso porque nós não tratamos
infelizmente não dará tempo para nós tratarmos hoje, mas segunda-feira nós trataremos sobre isso. O problema, a questão ou o tema das mulheres no governo. Ah, sim. Isso é espetacular. Mas nós temos tempo. Não, eu como mulher, eu estou no meu lugar de fala. Então você está no teu lugar. Olha que coisa curiosa. Não me corta. Todo mundo está criticando exatamente porque Sua Excelência, o presidente Lula, não está cumprindo com uma promessa muito espetacular, que é de que haveria um equilíbrio na distribuição para garantir a inclusão. E algo que é uma reivindicação da sociedade, em especial das mulheres. Mas se nós prestarmos atenção, desde a maneira como foi construído os ministérios, o grupo de ministros, até a viagem que foi para a China, parece que não tem muitas mulheres mesmo. Qual é o teu posicionamento? Rapidamente, porque nós temos essa questão foi o seguinte, não é? Durante a visita do Maduro, ocorreu a violência contra uma jornalista que foi cometida por um dos seguranças do Maduro. Infelizmente, a maioria das mulheres do governo... que já foi identificado, é do Gabinete de Segurança Institucional, é um militar do Exército Brasileiro. Eles estavam fazendo a segurança para o Maduro. Isso, exatamente. E o que aconteceu? Nenhuma das... Aliás, nenhuma não é? Mas poucas mulheres do governo se manifestaram contra o que aconteceu. E, especialmente, eu queria falar aqui sobre a ministra do Planejamento, que tanto falou sobre a questão da violência contra a mulher, de que é feminista e de todo esse discurso, e não falou absolutamente nada sobre o ocorrido, e é simplesmente lamentável. É lamentável mesmo. Esperamos que haja uma manifestação mais adequada, porque as mulheres do governo não se manifestaram adequadamente acerca desta agressão contra as mulheres. Meus amigos, infelizmente chegamos ao fim do BMC 60 Minutos de hoje. Segunda-feira estaremos de volta com algumas novidades, entrevistando personalidades, tentando trazer da forma mais clara possível o entendimento dos fatos e acontecimentos no Brasil e no mundo. Me despeço agora, passo a palavra para a professora Daniela Alves para fazer a sua despedida e encerraremos o programa. Muito obrigada, Suano. Uma boa noite a toda a audiência da BMC News. Até mais.